Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal Dicas do Marido Aluguel. Hoje eu vou te dar uma dica bem legal. Nós vamos falar sobre T's. Como você utilizar essas pecinhas aí na sua casa, nas tomadas, de forma simples, eficiente e com cuidado, muito cuidado. Se você não sabe, vem comigo que eu vou te ensinar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo os novos vídeos. Olá meus amigos. Pois bem, vou estar falando para vocês sobre T's. T's, essas pecinhas aqui, ó. Ou benjamins, como muita gente fala, certo? Essa semana teve até um cliente que, conversando comigo, falou que fechou o curto na casa dele, justamente por causa de T. O que acontece? Nós temos a tomada normal, simples na nossa casa. Isso aqui é uma tomada de sobrepor, é apenas uma ilustração, que geralmente nós temos nas nossas casas uma tomada, às vezes dessa forma assim, com duas, né? Ou mesmo com uma que nós temos, dessa forma, assim, ó, certo? E muitas vezes, aí nós temos essa tomada na nossa parede, e aí o que acontece? Nós fazemos isso aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é a tomada da nossa parede, isso aqui é o T que nós muitas vezes utilizamos. O que acontece? Meus amigos, nós estamos falando de uma tomada de baixa potência, certo? Que tem uma tensão até de 1.200 watts de potência. O que ocorre? Muitas vezes, muitas casas, às vezes, muitos apartamentos, o pessoal, quando foi construído, né, essa residência, acabou não fazendo um projeto elétrico legal, um dimensionamento de tomadas bem legal, cada parede tem uma tomada, acabou fazendo uma economia, vamos dizer assim, e acabou colocando uma tomada, de repente, numa parede, ou duas tomadas, às vezes uma em cada parede. O que ocorre? Às vezes você pega e vai nessa parede colocar um computador. Aí você tem uma série de fios, de cabos que tem que estar ligando nessa tomada. O que ocorre? Você, muitas vezes, de impulso, você vai colocando, ó, os fios, ó, você vai ligando. Aí você pega e vai ligando, vai ligando. Nós temos aqui num T uma derivação para 3 pino macho, sem problema. Se você estiver utilizando equipamento de baixa potência, não vai haver problema algum, certo? Tranquilo. Só que ocorre, muitas vezes você tem essa tomada e aí você está sobrecarregado. E você vai colocando equipamentos, você vai comprando equipamentos que você vai precisando estar ligando nessa rede, nessa tomada. Aí o que ocorre? Aí você compra um T e você faz isso. Vai aumentando e vai colocando os plug, os machos, vai colocando. Quando você vê, está com um excesso de ligações, todos ligados. Dependendo a potência, dependendo os tipos de equipamentos que você está ligando, ou já ligou, não vai ter problema algum, até que você tenha até uma tensão de 1.200 watts de potência. Nós estamos falando sempre de potência, sempre uma tensão de até 1.200 watts de potência. Muito bem, então eu vou explicar para você o que ocorreu com esse cliente. Aí, tendo essa tomada, estava ligado vários componentes, aí a filha dele pegou um adaptador e foi ligar um secador nessa tomada. Ela ligou o secador, ela colocou um adaptador, porque o pino macho do secador, ele é mais grosso. Ele é para ser utilizado numa tomada de 20 amperes. Ela usou um adaptador, fazendo adaptação para 10 amperes. E ela ligou e ficou um certo tempo utilizando, né, ligado o secador, e fechou curto. E acabou até pegando fogo na tomada. O que ocorreu? Se nós estamos falando de uma tensão numa tomada de até 1.200 watts de potência, um secador, vamos dizer assim, um secador simples, normal aí no mercado, ele vai ter, vamos dizer assim, em torno de 1.500 a 2.000 watts ou até mais. Claro que existem secadores profissionais, até mais. Então vamos falar em torno de 1.500 a 2.000 watts de potência
de tensão, vamos falar assim. Acabou havendo uma sobrecarga e acabou fechando o curto, desligando o relógio e acabou até danificando os equipamentos da casa desse senhor. Aí até eu estava conversando com ele, falou, cara, mas o que aconteceu? Eu falei, não, até então, você ter utilizado os T's, os adaptadores, aqui não há problema algum, desde que você respeite até o limite da tensão de 1.200 watts de potência. O problema ocorreu quando a menina pegou e ligou um secador de 1.500 a 2.000 watts de potência. Com mais os equipamentos que estavam ligados aqui, deve ter ido lá para 3.000, 3.500 watts de potência, vamos dizer assim, né, dependendo dos equipamentos que estavam ligados, certo? Mas vamos considerar aí em torno de 2.500 watts, 3.000 watts de potência. Simplesmente a tomada não suportou, desligou o disjuntor, a chave geral no quadro, certo? E acabou danificando os equipamentos desse cidadão, o computador e os outros equipamentos que estavam lá, certo? Então, a dica que eu deixo para vocês é que vocês saibam utilizar os T's, Benjamins, como o pessoal fala, né? Muito regional, nós chamamos de T's, porque é um equipamento que ajuda? Sim, claro, ele ajuda, é interessante. Mas desde que você observe essa questão, que você tenha numa tomada de 127, sabendo que a tensão é até 1.200 watts de potência, certo? Ah, mas a minha tomada é 220, claro, são regiões, a maioria das regiões do Brasil se utiliza o 127, mas algumas regiões têm energia 220, tá? Mas em 220, ela tem uma tensão de até 2.200 watts de potência. Você pode utilizar equipamentos de até 2.200 watts de potência se a tomada for 220. E os equipamentos também que você utilizar for 220. Então a maioria das nossas residências é 127, certo? Então fica aí a dica para vocês sobre os T's. Ah, eles fazem um trabalho legal, sim, desde que você saiba que você tem que ligar esses equipamentos, certo? Em até 1.200 watts de potência. Que essa tomada de 10 amperes, ela é uma tomada de baixa potência. Certo, meus amigos? Então, se você tem aí na sua casa T's como esse, cheio de plugs macho, tudo ligado um no outro, começa a rever então e saber quais as potências que esses equipamentos que você tem aí utilizam. Quais as potências dos equipamentos, certo? Sabendo que você tem que respeitar e a tensão tem que ser até de 1.200 watts de potência, certo? Fica aí as nossas dicas para que você saiba como utilizar os T's aí na sua casa, beleza? Fica aí a dica para vocês.